A rainha Ranavalona, primeira de Madagascar, provavelmente é a mulher em toda a história da humanidade com mais sangue nas mãos. Desde o início do seu reinado, ela eliminou e torturou seus rivais, impôs um sofrimento incalculável à sua população e evoluiu para um estado de paranoia brutal. Durante seus 33 anos de reinado, estima-se que a população tenha sido reduzida em 50 a 75% da população de Madagascar, ao mesmo tempo em que conseguiu repelir as tentativas europeias de dominar o país. No vídeo de hoje, vamos abordar a vida e as motivações da mulher conhecida como a Rainha Louca de Madagascar. A rainha nasceu com o nome de Ramova em 1778 e veio de uma família de status inferior, sem sangue nobre ou real. Mas devido a uma jogada política, o pai dela foi fundamental para impedir a tentativa de assassinato do então rei. Em resposta, o rei expressou sua gratidão, adotando a futura rainha e prometendo-a em casamento ao seu filho, o príncipe Radama. Quando o príncipe Radama subiu ao trono em 1810, ele iniciou a execução costumeira de seus possíveis opositores. Entre eles estavam os parentes de Ranavalona. É justo dizer que o relacionamento deles não era feliz. Radama teve 12 esposas, mas, ao morrer em 1828, não havia nomeado um sucessor claro ao trono. Acredita-se que Radama morreu de sífilis, mas há rumores de envenenamento. Diz-se até que, tamanha era a dor que ele sentia, Radama cortou a própria garganta para acabar com seu sofrimento. De acordo com o costume, o herdeiro legítimo era Rakotobi, o filho mais velho da irmã mais velha de Radama. Rakotobi era um jovem com educação europeia e simpatizava com as ambições das potências europeias. A morte de Radama foi ocultada da corte real enquanto ocorriam manobras políticas. Qualquer filho futuro de Ranavalona poderia reivindicar o trono, tornando-a uma rival a ser eliminada para assegurar o futuro de Rakotobi. No entanto, alguns membros de alta patente do exército souberam da morte de Radama e começaram a proteger Ranavalona. Em vez disso, apoio foi reunido para a ascensão dela. Com o apoio do exército e daqueles que defendiam um modo de vida mais tradicional, a rainha Ranavalona e seus aliados conseguiram ocupar o palácio. Ranavalona foi coroada em agosto de 1828 e imediatamente passou a eliminar aqueles que pretendiam assassiná-la. Rakotobi foi morto a golpes de lança, junto com os membros de sua família. Para evitar o tabu de derramar o sangue da realeza feminina, as mulheres foram aprisionadas e deixadas para morrer de fome. Uma última tradição também foi mantida. Ranavalona foi banhada no sangue de um touro recém-abatido. Em sua coroação, ela deu um aviso àqueles que tentassem minar sua autoridade. Ela disse: "Nunca digam, ela é apenas uma mulher fraca e ignorante. Como ela pode governar um império tão vasto? Eu governarei aqui para a boa sorte do meu povo e para a glória do meu nome. Eu não adorarei deuses que não sejam os de meus ancestrais. O oceano será o limite do meu reino, e eu não cederei nem a espessura de um fio de cabelo do meu domínio." As políticas do rei anterior tentaram modernizar o exército com a construção de fortes modernos e a adoção de táticas napoleônicas. Para alcançar isso, o ex-rei assinou tratados com britânicos e franceses para obter suprimentos e armamentos, além de permitir a construção de missões cristãs. Por sua vez, as potências europeias buscavam estabelecer domínio sobre a nação. Desde o início de seu reinado, Ranavalona tomou medidas para afastar seu país das potências europeias assim que pôde. Ela encerrou tratados com os britânicos e impôs restrições às atividades das missões. Por exemplo, proibiu o ensino do cristianismo nas escolas missionárias. Em 1829, o rei Carlos X da França ordenou a invasão de Madagascar. Os franceses foram completamente derrotados, sucumbindo à malária e, devido a questões políticas em casa, foram obrigados a fugir. Essa vitória encorajou Ranavalona para deter quaisquer outros possíveis invasores europeus.
As cabeças dos soldados franceses mortos foram colocadas em estacas e alinhadas nas praias. A rainha logo voltou sua atenção para seus súditos cristãos e para os poucos missionários e comerciantes europeus que restavam. A rainha implementou os métodos mais severos para punir aqueles que praticavam o cristianismo. Espancamentos eram comuns e centenas foram presos. Uma vez presos, eles enfrentavam tortura e fome. Um dos métodos de execução mais brutais envolvia pendurar pessoas em penhascos, deixando-as expostas aos elementos e à própria sorte até morrerem de fome. Enquanto as vítimas sofriam tratamentos horríveis, as famílias dos condenados eram forçadas a assistir ao sofrimento. Todos os tipos de torturas medievais eram empregados contra as populações cristãs, levando muitos a se esconderem. Ranavalona nunca conseguiu destruir completamente a população cristã, que, após sua morte, conseguiu voltar a viver abertamente em sociedade. Embora a rainha fosse fortemente anti-europeia e tentasse evitar esse tipo de influência em seu país, ela estava muito ciente da necessidade de modernizar e dos benefícios tecnológicos disponíveis. Em 1831, um industrial e aventureiro francês chamado Jean Labadie naufragou em Madagascar. Ele se apresentou à rainha e logo foi nomeado engenheiro-chefe da corte. Sob sua supervisão, uma grande fábrica foi construída usando aproximadamente 20.000 trabalhadores escravizados para concluir o projeto. A produção de canhões, armas, sabão, cerâmica e cimento logo começou. A construção da fábrica foi vital para permitir que Ranavalona permanecesse livre da influência europeia. Chegou-se até a especular que ela iniciou um relacionamento romântico com Jean Labadie e que ele seria o pai de seu filho, o futuro rei Radama II. Apesar de ter passado a remunerar os militares, a rainha não costumava pagar o salário comum de um soldado profissional. Em vez disso, ela deu ao seu exército carta branca para saquear, pilhar e extrair qualquer valor de seus súditos. Portanto, eles eram incentivados a encontrar traidores onde não havia nenhum e a encher os próprios bolsos, muitos deles cometendo atos graves de abuso sexual. Além das melhorias na indústria, a rainha começou a codificar as leis do país e ordenou a criação do primeiro dicionário malgache. O objetivo dela, de manter a independência e as tradições de Madagascar, também incluiu a remoção do julgamento por júri em favor de uma prática mais tradicional, porém mais bárbara. A provação envolvia um suposto traidor, sendo obrigado a comer 3 peles de frango cruas. Em seguida, o suspeito era forçado a comer uma noz venenosa chamada tanguena. Somente se o suspeito conseguisse vomitar as 3 peles, ele era considerado inocente. Qualquer coisa menos que isso era prova de comportamento traiçoeiro e, portanto, mais punições viriam em seguida. Muito frequentemente, isso envolvia o prisioneiro sendo submerso em água fervente, óleo fervente ou desmembramento gradual. Em 1845, novas leis foram aprovadas que obrigavam todos os estrangeiros na ilha a participar dos trabalhos públicos. Muitos conseguiram deixar Madagascar para evitar tal servidão, mas o restante da população não teve a mesma sorte. Esses trabalhos geralmente eram feitos por escravos ou devedores do Estado. Era comum que aqueles que atrasavam o pagamento de impostos fossem escravizados e muitas vezes permanecessem em cativeiro pelo resto de suas vidas. Frequentemente, eles morriam trabalhando nas muitas obras públicas encomendadas pela rainha, como moradias e estradas. Embora Ranavalona, logo no início de seu reinado, tenha abolido a exportação de pessoas escravizadas, ela continuou a prática de importar escravos e encontrar maneiras de impor servidão ao seu próprio povo. Estima-se que entre 10 e 30 mil pessoas eram levadas à morte pelo trabalho a cada ano. Um exemplo bizarro desse tipo de trabalho que essas pessoas eram forçadas a realizar ocorreu durante a caçada de búfalos de 1845. A rainha ordenou que a corte real partisse para uma caçada de búfalos através dos pântanos e selvas infestados de malária. Para permitir que o grupo real viajasse com relativa facilidade,
Cerca de 20 mil trabalhadores forçados foram enviados para as selvas para construir uma estrada. Essa estrada não foi construída para levar a lugar algum, apenas para oferecer um mínimo de conforto às elites dominantes. Por sua vez, estima-se que 10 mil homens, mulheres e crianças escravizados morreram devido a doenças e às condições severas. O grupo de caça não foi poupado da doença, e muitos dos 50 mil membros acabariam morrendo nas selvas, embora principalmente fossem os servos e escravizados que morriam. Ao final da expedição de caça, não foi registrado sequer um búfalo abatido, mas milhares morreram ao capricho da rainha. Não surpreende que muitos da corte da rainha quisessem se livrar dela. No entanto, foram as ações de seu filho, Radama II, que talvez chegaram mais perto de derrubar Ranavalona. Radama II havia se aproximado de um empresário francês chamado Francis Lambert, que fez sua fortuna no comércio de escravos nas Maurícias e veio a Madagascar para ganhar ainda mais riquezas. Ele e Radama negociaram a Carta Lambert, dando a Lambert direitos exclusivos sobre os recursos de Madagascar. Tudo o que Lambert precisava fazer era se livrar da rainha e permitir que seu filho, Radama II, cumprisse o tratado. Lambert tentou obter apoio dos governos francês e britânico, mas não conseguiu nenhum respaldo. Em 1855, o príncipe Radama escreveu em segredo para Napoleão III da França, mas também não recebeu resposta. Só em 1857, o golpe foi tentado, com o apoio de pessoas como Jean Lillebord, embora esse golpe tenha fracassado. Ranavalona respondeu expulsando todos os europeus de Madagascar e confiscando todos os seus bens. As fábricas de Jean Lillebord foram confiscadas, mas logo foram incendiadas por sua força de trabalho escravizada ao saberem de seu exílio. As ações do príncipe foram minimizadas e, em vez disso, foram vistas como as de um jovem ingênuo levado ao erro pelos europeus ansiosos para explorar seu país. A rainha Ranavalona faleceu em 16 de agosto de 1861, tranquilamente em seu sono, em um de seus muitos palácios. Quando o país entrou no período oficial de luto, 12 mil zebus foram abatidos e sua carne foi distribuída à população em sua homenagem. Radama começou a garantir sua ascensão capturando seu principal rival. Assim como em vida, o funeral de Ranavalona resultaria na morte de milhares de pessoas. Durante o serviço fúnebre dela, uma faísca acidentalmente incendiou um barril de pólvora próximo destinado ao uso na cerimônia. Isso resultou em uma explosão e incêndio que matou muitos e destruiu grande parte dos edifícios ao redor. O legado de Ranavalona é complexo e está manchado com o sangue do seu próprio povo. As políticas que ela implementou resultaram em quedas massivas na população durante alguns períodos, em mais da metade. Milhões sofreram e morreram durante os 33 anos de seu governo. Os contemporâneos europeus da rainha foram rápidos em condenar suas políticas e ela foi retratada como pouco mais do que uma louca. É importante notar que ela foi astuta o suficiente para sobreviver por tanto tempo enquanto protegia a soberania política e cultural de sua nação do imperialismo europeu. Ela foi uma das poucas líderes africanas que conseguiram fazer isso durante esse período. A rainha Ranavalona é, sem dúvida, uma figura interessante e quer você a veja como uma tirana sanguinária ou como uma defensora das tradições diante das potências coloniais, uma coisa é certa: ela garantiu seu lugar na história.